Ô, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida. Saiu a pesquisa, mais uma rodada de pesquisa do IPESP, mostrando o desempenho dos candidatos, aqueles que a gente decidiu que são candidatos, obviamente, não se pode falar em candidatura hoje, candidatura é só lá na frente, mas você pega a lista, todos eles falam como candidatos, não somos nós que vamos dizer que eles não são, né? E tá ali o candidato do PT, o Lula, na frente, e o Bolsonaro atrás. E quando você vê como está a situação do presidente Bolsonaro, ele vai piorando, tem piorado nos últimos tempos. Está vivendo, sem dúvida, o pior momento político desde que ele tomou posse. Obviamente, tomou posse num momento extraordinário, tinha acabado de ganhar a eleição, muita gente com muita expectativa, e em 2019 a gente não tinha pandemia, aí veio a pandemia e tal. Bom, resultado, hoje é o pior momento do governo. E aí as pessoas podem dizer, olha, um dos motivos que faz esse governo ter essa imagem ruim, um dos motivos que faz o presidente ter uma imagem ruim, um dos motivos que fazem as pessoas quererem a volta até do Lula, porque não querem eventualmente continuar com o governo Bolsonaro ou com o presidente Bolsonaro, são equívocos de comunicação, né? Falta de compreensão. Você pode procurar os motivos que você quiser. Você bolsonarista, você anti-bolsonarista. Eu sou São Paulino, o meu time perdeu de 3-0 ontem do Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores. Não adianta eu achar que a gente ganhou. A gente perdeu. E tomamos um baile. E o Dudu fez um golaço. O segundo gol do Palmeiras. Foi um horror assistir aquele jogo. Mas é a realidade. Foi o que aconteceu. Então, aqueles que são bolsonaristas, não adianta achar que o governo está indo bem. E aqueles que são antibolsonaristas estão festejando, é evidente. Mas por que o governo está indo mal? É só um problema de comunicação? É só uma falta de proximidade com a sociedade? Não consegue se expressar? Fala bobagem demais? O presidente fala coisas que são indevidas? Bom, se a gente fosse rejeitar todo governante que fala bobagem, obviamente, o presidente Bolsonaro não estaria sozinho, nem na história, nem agora. O que há de governante falando bobagem é uma coisa industrial. Talvez seja a maior indústria brasileira, seja de governantes que falam bobagem. Se desse para enlatar e vender, a gente ia ganhar muito dinheiro exportando as tolices que a gente escuta. O presidente, claro, teria uma fatia importante desse mercado, talvez o maior produtor desse mercado de bobagens enlatadas. Mas a questão central, e é preciso que a gente tenha clareza, senhores bolsonaristas, senhoras bolsonaristas, senhores antibolsonaristas, senhoras antibolsonaristas, para mim não importa, ouvinte querido, ouvinte querida da Band News FM. O que acontece é que falta a esse governo foco, projeto. É isso que falta. Teve uma reunião do PSD, partido criado pelo Gilberto Kassab, com o ministro Ciro Nogueira. E a certa altura, o senador Nelson Trade, que é do Mato Grosso do Sul, ele virou para o ministro Ciro Nogueira, que ele conhece, todos ali conhecem o Ciro Nogueira. Escuta, vem cá, qual é o projeto desse governo? Né? Explica para mim, responde para mim, como é que nós, aqui do PSD, vamos defender ou ajudar uma coisa que a gente não sabe o que é. Essa é a pergunta que fazem os políticos, que porventura querem se aproximar do governo, obviamente, né, muito bem intencionados, não estão de olho nas boquinhas, né, não querem carguinho, não querem dinheirinho, aliás, cargão e dinheirão, mas essa é a pergunta. Explica para mim qual é o projeto do governo. O projeto do governo, por acaso, passa pelo Ministério da Saúde, onde o ministro Marcelo Queiroga, que é um ministro atrás do outro, confuso, né? O ministro Queiroga, 3 meses para tirar do papel um programa de testagem, ele prometeu há 3 meses, só tirou agora. 3 meses, perdido. Não quer comprar nada, não quer fazer nada, porque está com medo de ser acusado de ser vigarista e ladrão. Sujeito que não tem capacidade de lidar com o poder público, porque está perdido. A situação faz isso, a CPI faz isso, é claro, mas mostra que dali não sai nada. As novidades e o projeto vêm da educação, ali sim, caveira de burro. Caveira de burro. Enterraram uma caveira de burro no Ministério da Educação,
E só entra tranqueira. Tranqueiras de tipos diferentes, sotaques diferentes. Tivemos uma tranqueira colombiana, depois uma tranqueira brasileira que foi exportada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveram sair do Afeganistão, mas numa dessa rompe as relações diplomáticas com o Brasil. O Abraham Weintraub, aquele desastre. E agora, esse ministro que disse, dia sim, dia não, diz uma barbaridade. Agora ele disse que as pessoas com deficiência atrapalham as salas de aula, atrapalham o ensino. Disse também que tem faculdade demais no Brasil e que os engenheiros estão virando motoristas de Uber. Quer dizer, esse camarada é o ministro da Educação. Devia estar no primeiro dia de aula do ensino básico, fundamental, para começar a aprender alguma coisa. Ou nascer de novo, para ver se lá, quando chegar na idade que tem, mas lá no futuro, talvez possa vir a ocupar um cargo no Ministério da Educação. Mas é de lá que vem alguma coisa? Ou é do Ministério da Fazenda, da Economia, que está vindo novidades? O ministro Paulo Guedes, ele explica, por exemplo, a taxa de juros elevada como uma reação, uma interpretação equivocada do mercado. O mercado está equivocado. Equivale em estupidez a dizer que o terremoto é uma reação equivocada das placas tectônicas, que não entenderam qual o papel delas e que daí elas resolveram se mexer e provocaram um terremoto. Mas só que tem um terremoto. Como é que você vai culpar as placas tectônicas? É uma barbaridade. Esse é o ministro Paulo Guedes, o ministro que está sentado sobre uma inflação que está passou de 7%, está projetando passar de 7% esse ano, sendo que a meta era 3,75%, e a inflação do ano que vem já está sendo projetada acima da meta. Esse é o ministro Paulo Guedes, que não privatiza nada. E quando vai privatizar, faz confusão. Você teve privatização da telefonia, do sistema siderúrgico, você teve a privatização da mineração. O que ele privatizou? Nada. Nada de importante, nada. É uma enganação atrás de enganação. Claro, dito por ele, o Brasil está se transformando num país extraordinário. Vida real, nada. Nada. O ministro Paulo Guedes é um enrolão. Aí tem um enrolão na saúde, um lunático na educação, mais um. E o ministro Paulo Guedes, por exemplo. É daí que virão novidades? Ou do general Heleno? Do general Heleno, que disse o seguinte, olha, por enquanto, eu não acredito em intervenção militar. Não acredito em intervenção militar por enquanto. Que isso? Como um assessor, um ministro do governo fala uma estupidez dessa? Uma cretinice dessa? Como chega a esse descalabro? Aí você vai ao Congresso Nacional, das 35 pautas, reportagem hoje do Jornal Estado de São Paulo, que o governo apresentou, seus projetos extraordinários de transformação do país, só 8 foram aprovados. Então, não é a tolice A, ou a tolice B, ou a tolice C, que o presidente diz a todo instante. Estão fazendo seu governo ser o que é. O ex-presidente Itamar Franco falava bobagem o tempo inteiro. Mas o governo dele combateu a inflação. O governo dele levou racionalidade à economia brasileira. Ah, mas quem fez isso foi o ministro da Fazenda. Bom, então escolhe um ministro da Fazenda decente. O Fernando Henrique, nem economista era, conseguiu juntar pessoas capazes de criar uma interlocução com o Congresso Nacional, capazes de envolver a sociedade num projeto de transformação que foi o real. E vamos lá, ao fazer o Plano Real, para poder estabilizar a moeda brasileira, eles fizeram um golzinho de mão. Porque no cálculo de inflação, o brasileiro médio perdeu dinheiro na primeira, em nome da redução da inflação. O ajuste fiscal que o Brasil deveria ter feito não fez. Tem uma série de coisas pelas quais ele acabou sendo punido. Criou a reeleição para ele próprio. É inconcebível isso. O presidente que foi eleito para ter um mandato resolveu ter 2. Ok. Mas a sociedade entendeu que merecia dar um mandato a mais para ele. Cadê o projeto desse governo? O projeto desse governo é brigar e pedir o impeachment de ministros do Supremo? O projeto desse governo é falar mal dos outros? Cadê as questões deste governo? É isso que enfraquece o governo Bolsonaro. É isso que enfraquece o presidente Bolsonaro. E ele insiste nisso. Porque quando ele partiu lá atrás,
Ele achava que falando mal de tudo e de todos, e funcionou, ele seria eleito e foi. Só que agora ele é o alvo. Ele é o personagem contra quem os outros se insurgem. Como era a Dilma, então, ou o governo Temer, ou os outros governos, ou o lulopetismo, que ele podia combater e podia falar o que for. Podia falar o que fosse. Podia falar do comunismo, podia falar de liberdade, podia falar da Venezuela, podia falar de Cuba. O que Cuba tem para ensinar pra gente? Ah, mas fizeram o Porto de Mariel e botaram o dinheiro lá e tal. Quer dizer, o programa de governo é não mandar mais dinheiro para Cuba. Irrelevante mandar dinheiro para Cuba, não mandar dinheiro para Cuba. Não tem que mandar dinheiro para Cuba, óbvio. Mas então, esse era o problema do governo? Aí vem o Paulo Guedes e fala em atraso, 20 anos de atraso, 20 anos de atraso. Bom, nós estamos voltando 20 anos na economia. A renda das pessoas é de 2012. E aí? 2012, nós estamos em 2021, voltamos 9 anos. É isso que é modernidade? Então, o presidente está sendo apresentado a números que são a resposta da sociedade ao seu desempenho econômico, ao seu desempenho como governante. E é esse o desempenho porque ele não tem foco, não tem projeto. Volto a citar o senador Nelson Trade. Qual é o projeto do governo? E quem diz é quem quer ficar agarrado na teta do governo. E aí vem qual é o projeto do governo. A gente nem sabe o que é. Conta pra nós, Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira ia dizer o quê? Quais são os projetos? Projeto número 1. Criar as escolas em tempo integral e fazer com que as universidades... Não tem. Qual é o projeto do ministro da Educação? Não tem. É ficar falando bobagem. Qual é o projeto do ministro da Saúde? É não ser preso. É conseguir sobreviver e não sair na CPI. É conseguir ser senador pelo estado do, sei lá de onde que ele vai sair senador. Esse é o projeto dessa gente. Se eleger e se reeleger. Quando você tem um projeto de se reeleger, que é o caso do presidente Bolsonaro, e você subordina todo o resto a esse projeto, a sociedade te subordina aos seus projetos também. Se você não me coloca em primeiro lugar, por que eu vou colocar você em primeiro lugar? Eu vou olhar para aqueles que parecem, nesse momento, que podem olhar para mim. A sociedade quer o Lula? Olha, se você olhar é curioso. A pesquisa mostra que Lula versus Bolsonaro, Lula ganha, mas Lula só ganha de Bolsonaro. Bolsonaro só ganha eventualmente pode ganhar do Lula, mas na pesquisa não ganha. E o Bolsonaro perde para todo mundo, inclusive para aqueles que nem aparecem na pesquisa. Com destaque. Como é o caso do governador de São Paulo, João Dória, que não aparece com destaque, está atrás de Mandetta e outros. Mas ganharia do Bolsonaro em segundo turno. Se o presidente perde para todo mundo no segundo turno, ele vai ficar apertando a porca e apertando a porca, apertando a porca para ficar falando, insistindo mais nesse modelo que ele está tocando. Nós estamos no dia 18 de agosto. Em 18 de agosto do ano que vem, daqui a um ano, falta pouco. Você já vai ter as convenções feitas, os candidatos estão aí. Em breve em pouco tempo, a gente vai ter horário eleitoral, eleição em outubro. E aí, como é que vai ser? Então, só para deixar claro que não é uma guerra política só do tipo ideológica. Não. Não tem café no bule. O governo Bolsonaro não tem café no bule. Você vira o bule e não sai uma gota de café. É só confusão e trabalho, suor, nada.